Enxaqueca, eu não estou falando da sua, não. Estou falando da enxaqueca da criança. Sim, criança, bebê pode ter enxaqueca. Se o seu filho já se queixou de dor de cabeça em algum momento, você deve estar pensando, nossa, eu aqui achando que era manha, né? Então, vem comigo que na conversa de hoje você vai entender o que pode provocar a enxaqueca nos pequenos e como identificar. Eu sou Larissa Castro, jornalista, mãe de duas, e esse é mais um Pode Falar Mãe que está começando. Comigo na tarefa, então, deste episódio está a Thaís Villa, que é neurologista e neuropediatra, fez doutorado na Unifesp, pós-doutorado na Universidade da Califórnia. Seja muito bem-vinda ao Pode Falar Mãe, viu, Thaís? Obrigada pela presença. Obrigada a você, Larissa. Fico muito contente de estar aqui no podcast de vocês. Falar desse assunto tão importante para a infância, para as mães e para os filhos, já que nós estamos falando de uma doença hereditária, né? Então, acho que aqui eu vou falar para os filhos, mas muitas mães também vão aproveitar esse conteúdo. E de uma doença que é extremamente comum, mas eu posso dizer ainda invisível. Porque a maioria das pessoas que têm enxaqueca ainda não tem diagnóstico, não tem um tratamento adequado e ainda estão pensando por aí que só tem uma dor de cabeça. No caso da criança que é uma frescura, a criança, quando queixa de dor de cabeça por ela até a mãe muito frequentemente ter a doença, está imitando a mãe para chamar atenção, para faltar da escola. Então, é um assunto que poder dar luz a isso, poder estar falando aqui com todo o público de vocês, é um prazer para mim. Obrigada. A gente tem que ficar atento a isso mesmo, né? Porque nós pais temos essa tendência a achar que a criança está sempre ou fazendo uma manha, ou tentando despistar a atenção para outra coisa, né? Ou com preguiça, tem isso também, né? Exatamente. Mas eu confesso assim que quando eu recebi a sugestão de falar sobre esse tema, eu me surpreendi com a ideia de que um bebê, por exemplo, pode ter enxaqueca. Isso para mim foi novidade. Então, acho legal primeiro a gente começar explicando, né, a diferença da enxaqueca, que não é uma simples dor de cabeça, né? Eu queria que você explicasse primeiro pra gente o que é a enxaqueca. Porque quando a gente fala de dor de cabeça, a gente está falando de um sintoma, né? É que nem, por exemplo, numa criança tem uma febre. Isso é comum para as mães, né? As crianças terem febre. O que a mãe faz? Ela vai correndo atrás para descobrir a causa dessa febre. Por que essa criança está tendo febre? Qual é a doença que está por trás disso e poder tratar? Sintoma, dor de cabeça é sintoma, igual. Então, quando a criança está queixando de uma dor de cabeça, é a mesma coisa. O importante é ver o alerta da dor e procurar a causa da dor de cabeça. Quando essa dor de cabeça acontece de maneira recorrente numa criança saudável, o que eu digo isso? Ela, entre as queixas de dor de cabeça, ela está brincando, ela está indo à escola, não tem nenhum outro sintoma associado mais evidente. A dor de cabeça a enxaqueca é a doença que é a causa mais comum de dor de cabeça na infância. E a dor de cabeça é a causa mais comum de dor na criança. Então, é a causa mais comum da criança queixar-se. E aí começa a saga de quando a criança começa a queixar-se muito, procurar profissionais para poder ver o que está acontecendo. E aí acho que a gente vai falar um pouquinho. Mas enxaqueca não é o sintoma dor de cabeça. Enxaqueca é uma doença que tem o que a gente vai poder falar aqui, um monte de outros sintomas que a maioria das pessoas não conhece e que tem como causa uma causa hereditária. A pessoa nasce com enxaqueca. Então, quando você fala de bebê, está certo. A pessoa nasce com a predisposição e ela abre sintomas de enxaqueca muito antes da criança queixar da dor de cabeça, que é aquele sintoma, vamos dizer, atribuído como a doença puramente, ou vamos dizer, pelo menos o mais conhecido, né? Quer dizer, pode realmente um bebê já nascer com a enxaqueca, e aí a gente tem que ficar atento ao pai, à mãe, se já sofre desse mal, alguém da família, né? Avô, avó, tio, tudo isso conta. A pessoa nasce e morre com enxaqueca. Por que eu digo isso? Porque ela nasce com essa tendência hereditária. O que a enxaqueca faz é mudar de cara. Eu explico assim para o meu paciente adulto, que eu atendo muito, para o meu paciente criança, para as mães dessas crianças. A enxaqueca ela tem carinhas, ou se apresenta com carinhas diferentes no decorrer da vida da pessoa. Mas é a mesma doença, uma tendência hereditária. Então, se a mãe já tem uma enxaqueca, que a maioria das vezes não é diagnosticada, mas pelo menos ela desconfia, e a criança começa quando queixar de dor de cabeça, o sintoma mais conhecido. Então, mais ainda rapidamente, ela deve procurar. Mas a gente vai aproveitar aqui o tempo para falar de outros sintomas que as mães têm que prestar atenção, além da dor de cabeça, que acontecem antes
e na ausência da criança estar queixando de dor de cabeça, Sim. que é mais importante para a gente fazer uma detecção mais precoce, né? Do diagnóstico e da intervenção de tratamento. Quando a gente fala dos bebês mesmo, aí, os primeiros meses de vida, quais seriam os sintomas, né? Porque aí o bebê, ainda mais nos primeiros meses, a gente sabe, não sabe se manifestar, não sabe dizer o que está acontecendo, chora para tudo, né? Sim, então, assim, sim. quais seriam os outros sintomas de que, um sinal de alerta aí, vai para o pai e para a mãe de que esse bebê esteja sofrendo de enxaqueca? Eu já li de antemão que a cólica seria um deles, né? A gente Sim. acabou de fazer um episódio aí só falando sobre a cólica e a própria cólica pode ser um sinal de enxaqueca. Sim, as temidas cólicas do período neonatal, que nem toda criança vai ter, né? E algumas crianças vão ter muito pouco e outras crianças vão ter muito. Então, já tem estudos demonstrando que ela é um sintoma precoce, exatamente disso, de uma criança que parece ter essa doença, né? E que vai apresentar depois os outros sintomas. Então, se você tem uma criança que tem muita cólica, então, você vai observando essa criança para outras coisas. Eu acho que passou a cólica. Uma segunda coisa, tem um estudo também mostrando que as crianças em berçário, quando tem enxaqueca, elas são mais reativas já aos estímulos de luz, a estímulos de barulho. Elas se irritam mais com esses estímulos. São até mais sensíveis, mais a gente pode dizer. sensíveis ao ambiente. Então, essas crianças, até esse foi um estudo de um colega italiano, que ele viu todas as crianças que estavam em berçário após o nascimento, e ele começou um tempo a observar o comportamento dessas crianças, esses estímulos normais ali, de luz, de algum estímulo doloroso, de alguma intervenção que é feito com a criança. E aí ele anotava o comportamento de todas as crianças e depois ia perguntar para as mães. Ele viu que a incidência das mães que tinham enxaqueca, daquelas crianças mais reativas, era muito mais alta do que das crianças que realmente não davam tanta importância, vamos dizer assim. Eram crianças mais tranquilas diante dos estímulos do ambiente. Sono também. Tem bebês, quem tem filhos sabe que tem bebês que dormem muito bem desde sempre e tem bebês que já têm dificuldade para dormir desde sempre. Então, às vezes eu atendo um adulto e o adulto fala, mas minha mãe falava que eu nunca dormi bem. Ou o adulto mesmo fala para mim, ele fala assim, mas dormir bem? Não sei o que é isso. E lembra-se de criança ter dificuldade já em pegar no sono, ser uma criança mais elétrica na hora de dormir, ser mais difícil tirar da cama do pai, toda aquela dificuldade relacionada ao sono. E às vezes a mãe leva essa queixa ao pediatra. Então o sono eu falo que é uma fotografia do cérebro. Como é que o cérebro está funcionando? O sono mostra muito pra gente. Então é um sinal também muito, muito precoce de que se uma criança tem algum distúrbio de sono muito agitado, bebezinho que chora demais à noite, parece que não dorme, troca o dia pela noite, você tem aquela dificuldade de conciliar aquele sono daquela criança, no quebra-cabeça de sintomas da enxaqueca é mais um sinal de alerta. Nossa, acho que você está deixando muita mãe de cabelo em pé agora com essa fala, porque as mães realmente, o sono é uma luta constante, né? Principalmente aí no primeiro, segundo ano de vida, né? E quem tem mais filhos, às vezes vai ver, né? Fala, tive 2 filhos, um dormia, que era uma beleza, este outro, meu filho aqui, é uma dificuldade, né? Ou então comparativo entre as mães que vão conversando de crianças que o esperado para um bebê é que ele durma de 12 a 16 horas. Né? E que ele durma que nem pedra. Só acorde para mamar. Ou às vezes a mãe tem que acordar a criança para mamar, né? O que é uma orientação do pediatra. Qualquer coisa você até acorda, porque às vezes a criança dorme muito. As crianças com enxaqueca são mais despertas, vamos dizer assim. Elas já têm acordam com mais facilidade. De novo, essa hiperreatividade ao ambiente, né? A mínimos barulhos, a luminosidade, até o afastamento da mãe, né? Então já acorda, já desperta. Então, é um sinal também bastante importante para as mães observarem aí na criança. O desenvolvimento também. Você sabe que isso na minha vida de quase 20 anos atuando em uma doença, é o que eu falo, a gente vê muita coisa. Eu atendi muita criança, muito adulto, e percebi que as crianças com enxaqueca, não todas, mas uma grande parcela, quando você vai perguntar mais à frente, quando elas chegam a nós, né? Já na infância ali. Mas você pergunta sobre o desenvolvimento da criança, que idade andou, com que idade falou. Eu via nas crianças com enxaqueca discretos atrasos de desenvolvimento. Então andou com quase 2 anos, 1 ano e meio, ou falou, em 2 anos ainda falava
pouco, né? Que a gente sabe como neurologista que tem marcos que a gente deve e que às vezes chegava para o pediatra, não, cada criança tem seu ritmo. E a criança realmente depois entrou no ritmo, né? Mas é uma criança que às vezes demorou um pouco mais. Então também, quando você chega no pediatra, às vezes você está percebendo, vendo que a criança com um ano e meio, numa marcha ou na linguagem, está um pouquinho mais devagar, também é bom já ver um neurologista, para a gente ver a causa disso, fazer a estimulação necessária. E eu vendo, lógico, na criança que me chega com dor de cabeça mais lá na frente, porque uma criança dessa idade não vai queixar. Quando a gente tira uma anamnese, que é uma história de vida da criança, é bem comum encontrar também essas questões de desenvolvimento. Então, você vê que são um monte de pistazinhas, que a gente está atento aos nossos filhos desde isso, eu estou falando até 2 anos de idade praticamente. Sim, né? Eu que imagino que aí, falando em diagnóstico mesmo, deve acontecer mais para frente, quando a criança de fato já fala, já se comunica, já diz que está sentindo uma dor, já diz que algo está acontecendo. Como que é feito esse diagnóstico? Existem exames específicos para provar que é uma enxaqueca ou é um exame clínico? Como que a gente pode, cravar? Essa criança sofre de enxaqueca. Não tem exame. Nenhum. Você pode pedir exames para descartar, mas, por exemplo, para um médico especialista, como no nosso caso, que a gente só faz isso, a gente sabe como é a história da doença. Então, uma conversa longa, uma consulta longa, consulta de primeiro paciente comigo, seja adulto ou seja criança, são 2 horas. Porque mesmo a criança, tudo isso sim, porque nós vamos, o que eu falei, atrás de todas essas pistas clínicas para poder fechar o diagnóstico. Eu posso pedir uma tomografia, posso pedir uma ressonância, pode pedir um eletroencefalo da cabeça, que vai vir nada. Absolutamente nada. Por exemplo, se o pai já é meu paciente, acontece muito isso, eu tenho os adultos que são meus pacientes, e como eles já aprendem muito da doença, por isso que eu falo, tratar a mãe e o pai é muito importante. Sim. Como eles aprendem muito da doença, eles vão chegar para nós e começar a observar esses filhos. Então, eles chegam para mim e falam: doutora Thaís, eu tenho já meu filho que tem 3 anos, e eu percebo que ele dorme muito mal. Você acha que isso pode ter relação? Eu falo: vamos olhar, porque você tem... Né? Então, aí fica ainda mais fácil. Mas o diagnóstico é totalmente clínico. Então, depende muito da experiência desse profissional em poder fazer esse diagnóstico. Aí, claro, quando eu tive crianças, por exemplo, de 2 anos de idade, que tinham crises que te falavam, que punha a mão na cabeça e vomitavam. Então, quando aparece bem nítidos, isso, né? aparece um sinal, né? Porque aí não é um sintoma, é um sinal, você vê. Então, a criança está vomitando, aí fica muito mais fácil a gente poder fazer o diagnóstico bem precocemente. Ou, como eu falei, se a mãe ou o pai já buscou, já está diagnosticado, já faz tratamento, e a gente tem esses sinais precoces, a gente vai juntando, eu falo de novo, como é muitos genes, um quebra-cabeça. Porque é uma doença de múltiplos genes de predisposição. Não tem um gene que dá. Por exemplo, síndrome de Down. Eu tenho lá a trissomia do gene 21, então é isso que vai marcar. Pronto, na enxaqueca é um monte de genezinho e cada um faz ali o quebra-cabeça. Então, a gente junta tudo isso para formar ali um quebra-cabeça diagnóstico, mas a gente vai atrás do comportamento, do sono, do desenvolvimento, fazer um exame neurológico de desenvolvimento dessa criança. Então, tem um monte dos familiares que vai buscar tendo a doença por ser uma doença hereditária, e aí um profissional experiente faz o diagnóstico que é clínico. Te voltando à resposta, é clínico. Tem que buscar um neurologista mesmo, se é a sua suspeita, né? Seu filho está reclamando, muita reclamação de dor, ou até episódios mais graves, como você disse, vômitos, isso, né? Isso, exatamente. Porque o pediatra, ele pode até suspeitar. E aí ele pode falar, normalmente ele vai falar, eu suspeitei, eu vou pedir para você procurar um neurologista. Sim. Normalmente é isso. Mas quando chega a suspeitar, é o que eu falei, essa fase da dor de cabeça. E a criança tem alguns sintomas, até voltando, a gente falou da criança lactente, vamos dizer assim, mas tem algumas fases da vida dela que ela tem outros sintomas mais nítidos que a dor de cabeça. Os estudos mostram, e a realidade também, que a criança vai queixar de dor de cabeça quando ela já está em crises, no mínimo, moderadas a severas. E isso é mais comum com a evolução da doença, que é desde o nascimento acontecendo, na idade escolar. Na média ali das crianças, em torno de 6, 7 anos. Eu imagino que ali no momento que começa a alfabetização, né? Sim, leitura, sim. Isso que exige um pouco mais da concentração, Perfeito, né, da criança. E além disso, exatamente, ele é exposto a cada vez mais situações que deixam ele, né, mais sensibilizado, e também porque a criança tem o tempo dela de doença, o tempo que ela
tem desde o nascimento e que a doença vai se desenvolvendo. Então, por exemplo, é muito comum antes da dor de cabeça, a criança ter dor na perna. E aí inventaram um nome que chama dor de crescimento. Que isso é uma coisa que já está bem descrito, que ninguém para crescer dói. Entendeu? Não é assim. A gente não tem que doer para nada. Muito menos para crescer. É porque essas crianças têm dores em membros e normalmente na perna e se faz um monte de exames e não se encontra absolutamente nada. Que faixa que a criança começa a ter dor na perna, dor em membros? 3, 4 anos de idade. Então, ela vem antes dela queixar de dor de cabeça. E essa dor na perna pode ser bem incapacitante, a ponto da criança chorar de dor, é uma dor muscular, a criança depois de esforço físico, aí normalmente o gatilho é o exercício físico, e a mãe vê que melhora com uma massagem, com uma compressa fria, e aí fica passando como dor de crescimento, porque o que não tem exame não existe, né? É aquela história, é muito complicado. Sim. Depois vem outra dor também que é muito comum na criança, que são dores abdominais. Dores abdominais recorrentes. Então, fez alguma coisa ali, tô com dor de barriga, mamãe. Tô com dor de barriga. Aí leva para o pediatra, vai no gastropediatra, revira a criança do avesso. Deve ser psicológico. Entendeu? Então, a gente sabe toda a jornada dessa criança. E o adulto, ele para de ter isso? Não, o adulto continua tendo dor nas pernas e dor nos braços e continua tendo dor de estômago. Só que no adulto isso vira fibromialgia e gastrite. Então, para você entender só muda de nome. Que só muda de nome. Os sintomas começam e eles continuam. Porque uma pessoa com enxaqueca, se ela não for diagnosticada e não for tratada, ela vai ter enxaqueca. É que nem um diabetes. A criança pode começar com diabetes, principalmente o tipo 1, né? Que é aquele que começa na infância. Sim. Ela pode não ser diagnosticada e ela vai ter diabetes a vida inteira dela, né? E sofrer com os sintomas e com as consequências disso. E a enxaqueca é a mesma coisa. Aí depois, mas tem essa questão de aparecer muitas vezes essas outras dores antes. E tudo isso pode estar relacionado. E tudo isso é enxaqueca. Tudo isso é enxaqueca. Enxaqueca é uma síndrome neurológica. Eu falo mais que uma doença. Por que uma síndrome? Porque é muito sintoma. Muito sintoma. E uma criança em crise, ela é semelhante à de um adulto? Eu digo porque, assim, meu marido, por exemplo, sofre de enxaqueca. E quando ele tem crise, são raras, mas, assim, ele fica incomunicável. Precisa ficar fechado, quarto escuro, sem ouvir nada, sem luz. Às vezes tem até dificuldade de falar, porque é muito forte. Sim. É a mesma intensidade numa criança? Como é uma crise de enxaqueca para uma criança? Depende. Tem crianças, como eu falei desse caso de 2 anos de idade, a criança punha a mão na cabeça, gritava e vomitava. Tem crianças com quadros severos, mas não é a maioria. A maioria das vezes a criança ela tem dor, o comportamento é este. Primeiro que ela sempre tem alguma dorzinha. E aí ela vai acostumando que aquilo é normal. Quando ela chega numa dor que ela impeça, que eu falo crise mesmo, que impeça ela de fazer alguma coisa, ela normalmente para de brincar. Então, eu sempre pergunto assim para a mãe, eu falo assim, para a mãe da criança, o pai, né? Como que é o comportamento dessa criança no momento que você está suspeitando ou que ela te falou da dor de cabeça? Ela para de brincar um pouco, algumas pouco mesmo. Pode ser, assim, a criança simplesmente, em vez de ficar correndo, até porque a criança com enxaqueca é um pouco mais agitada, às vezes em geral, ela fica correndo, ela para ficar mais sentadinha, e aí depois de passar 15, 30 minutos, sai correndo de novo. Pode ser desse jeito. Algumas crianças já procuram deitar e dormir, mesmo que a mãe nem fale para fazer isso. De repente a criança para, nem fala que está com dor, ela pega, deita na cama, dorme ali uns 30, 40 minutos, tira um cochilo e acorda nova, como se nada tivesse acontecido. E tem crianças que têm crises com vômitos. Então, está relacionado mais a um cansaço, uma sonolência. Eu falo que é a forma do cérebro proteger, né? A gente está aqui porque a gente tem cérebro, de qualquer forma, né? ela tem que parar o que ela está fazendo. O cérebro está falando o quê? Assim, por favor, a base da enxaqueca é um cérebro que é muito excitado. E quando você tem uma dor de cabeça, que é sempre um sinal de alerta de alguma doença, de algo que não vai bem no organismo, certo? Para chegar a ter dor de cabeça, ou seja, esse cérebro avisar nervos, que é o que ele faz doer na cabeça. Não é o cérebro que dói, o cérebro não dói nada. O cérebro, ele percebe dor, ele tem um limiar de dor, ele tem a percepção de dor. Ele recebe essa informação, mas o que dói é nervo. Para ele disparar esses nervos para doer, ele tem que estar num estado de sofrimento muito grande para isso acontecer. E na criança, essa dor pode ser menor do que lá um adulto que está lá na frente da doença e também que nunca fez um tratamento de controle. Mas na hora que dói, aí o que ele quer fazer?
Deixa eu baixar essa excitabilidade toda. E qual é a forma mais fisiológica disso? Sono. O sono. O sono. Então, a gente fala para as mães, deixa a criança dormir. E é muito melhor, inclusive, que fazer analgésico. Deixa dormir. Ou coloca a sua criança num repouso. Mas a criança procura. E nesse ponto que ela procura, ela já está com pouca dor, não. Ela está com bastante. Sim. Bastante. E tem tratamento para as crianças? Sim, sim. O importante como é feito normalmente o tratamento, o uso realmente de medicamentos? Sim, o importante principalmente é tratar a doença. Porque além de ter a dor de cabeça, essa criança vai ter as outras dores e principalmente vários outros sintomas, como eu falei. Distúrbios de sono são mais comuns. Déficit de atenção é muito mais comum. Essa foi minha tese de doutorado, até pioneira no mundo. A gente publicou no Brasileiros Nós o primeiro estudo lá pela Unifesp que mostrou que crianças com enxaqueca, pela própria enxaqueca, têm déficit de atenção. Elas não precisam ter outras doenças como o TDAH, por exemplo, para isso. Então, tem muita repercussão na vida dessa criança, além da dor. É repercussão de sono, é repercussão cognitiva, de humor. Normalmente são crianças mais agitadas ou até introvertidas e mais ansiosas. Então, é um tratamento que vai variar de acordo, imagino, com o histórico aí da criança, com o incômodo. Cada uma vai lidar de uma forma, mas sim, é um tratamento contínuo ou só para o momento de crise? Não, pelo amor de Deus, não. Só para o momento de crise é o que a gente fala o tempo inteiro, que a gente está tratando o sintoma. É que nem, por exemplo, uma pessoa hipertensa, quando sobe a pressão dela, aí ela toma um remédio e o resto ela não faz nada. Isso tem algum cabimento, se eu falar isso? Não, mas infelizmente é assim que as pessoas tratam a enxaqueca. Então é importante tratar. Não tem cura, né? Até onde eu sei, é uma doença crônica. É uma doença crônica. A criança que não for diagnosticada, ela pode até ir piorando esses sintomas ao longo da vida? A tendência, sim. É como qualquer doença crônica. Eu falei, ela vai mudando. Ela vai mudando. Então, por exemplo, a menina entra na adolescência, até passando as fases, ela tem uma ação do estrogênio do próprio ciclo. O estrogênio é o hormônio nosso feminino, que ele é muito estimulante para o cérebro. Ele é um hormônio excitatório para o cérebro. Então, quando a menina começa a ter estrogênio e começa também a fazer esse estrogênio circulante, ela vai ter crises de dor de cabeça mais severas. Então, a tendência é a doença ficar mais visível para todo mundo. Mas o menino tem um hormônio outro, que é a testosterona. E a testosterona em pico, ela é protetora. Então, sempre se falam, a mulher... Aqui fica até para as mães que estão ouvindo a gente. A mulher tem mais enxaqueca. Não é verdade. Os estudos mostram que se você acompanhar a pessoa desde antes da puberdade dela, meninos e meninas, idade 6, 7 anos de idade, a prevalência de enxaqueca é 50% a 50%. Igualzinha. Mas quando eu estou julgando... não tem. Mas quando eu estou julgando que enxaqueca seja só a crise de dor de cabeça, a crise de dor de cabeça ela é mais severa na mulher. Porque ela não tem esse hormônio que dá Porque uma ela protegida. tem menos né? Tem testosterona que o homem, que dá uma protegida para a dor. Mas como a enxaqueca não é só dor de cabeça, esse menino, ele pode parar de ter as dores que ele tinha menino na adolescência, ficar com um basal de dor, na verdade, muito baixo, que ele acostuma e leva aquilo numa boa, porém ele vai ser um menino distraído, ele vai ser um menino que vai ter problemas comportamentais, tipo ser explosivo, ansioso, oscilações de humor, vai ter dificuldades escolares, vai ser desatento. E aí esse homem, ele vai ser diagnosticado com outros diagnósticos. E aí que é o problema. Porque ele, por exemplo, vai ser diagnosticado como um TDAH. E aí, como que eu trato um TDAH? Eu dou medicamentos estimulantes para que ele tenha melhor função atencional. Só que a enxaqueca já é um cérebro estimulado demais. Você para e pensa, o que você acha que acontece num cérebro que está pegando fogo, eu dar mais gasolina para ele? Então vem o problema do diagnóstico. A enxaqueca, é esse o grande crime da doença. É ela ser conhecida como dor de cabeça. Por isso a gente tem a nossa rede social e lá a gente tem uma hashtag que a gente fala sempre ela. Enxaqueca não é só dor de cabeça. E repete o tempo inteiro. E o que menos a gente fala é da dor de cabeça. Porque isso todo mundo sabe. Sim. O que a gente fala é de todos os outros sintomas dessa doença que muitas vezes podem ser muito mais debilitantes, inclusive, do que a própria dor de cabeça. Do que a própria dor de cabeça. Thais, e a gente falou sobre a questão hereditária, mas acho importante, antes da gente caminhar aqui para o final da conversa, explicar. A criança que não tem, né, um histórico familiar, ela pode desenvolver uma enxaqueca por
outros motivos, vamos dizer assim, maus hábitos? Como, não, enxaqueca por não é uma exemplo, doença excesso, né, excesso de Sim. exposição a telas, ou não dormir, ou ficar muito tempo em jejum, coisas desse sentido, não podem provocar uma enxaqueca. Não, o que a gente enxaqueca disse não, é uma doença uma mesmo doença. hereditária. Enxaqueca não é causada pelo ambiente. Até porque se fosse causada pelo ambiente, a gente exporia 100 pessoas a um ambiente, 100 pessoas desenvolveriam enxaqueca. E não vai ser assim. A gente sabe que em torno de 30% vai desenvolver. Vai ter, na verdade. Vai ter e vai responder com aquele ambiente como um gatilho. Então, a diferença do que é causa e do que são pioradores ou gatilhos. Então, esses que eu citei, são claro, todos podem pioradores ser gatilhos ou gatilhos. E piorar a situação para uma criança que já tem a enxaqueca. Com certeza, não tenha dúvida. Tanto que os estudos até a pandemia, por exemplo, mostravam que a fase de grande sofrimento de sintomas da enxaqueca, e pautando na dor de cabeça, que é o mais conhecido, era uma mulher dos 20 aos 50 anos. Então, esse grupo era o grupo que mais sofria, que mais recebia, por isso mais recebe diagnóstico, porque era o grupo que mais dor de cabeça apresentava, por questões, como a gente falou, de modulação do estrogênio. Depois da pandemia, tá certo isso que você falou, exposição excessiva a telas, próprio isolamento dessas crianças. O que aconteceu? Essa curva lá na frente adiantou para o adolescente. Então, hoje o adolescente já está igual ou pior do que a mulher de 20 a 50 anos, que vai piorando por conta da exposição dela aos ciclos hormonais. Hoje eu já não preciso mais disso, porque o nosso ambiente hoje é muito ruim para quem tem enxaqueca. Muito ruim. Eu trabalho com isso há 20 anos. Eu peguei as crianças e os adultos com enxaqueca antes da era das telas, vamos dizer assim, de smartphone. De ficar o tempo inteiro smartphone. Então, não existia smartphone há 20 anos atrás. E eu já estava fazendo minhas pesquisas com crianças. Se eu comparar como hoje estão chegando essas crianças e esses adolescentes e como chegavam há 20 anos, 15 anos atrás, é completamente diferente. Hoje as crianças estão chegando muito piores. As crises são mais intensas. E muito mais sintomáticas e com muito mais sintomas de humor. E aí com crises de ansiedade, pensamento acelerado, catastrofizadoras, né? Tem ansiedade para as pequenas coisas do dia a dia, muito mais do que a nossa geração, por exemplo, teve. É muito diferente. Então, hoje a criança realmente ela é exposta a um ambiente, e aí sim. E a gente fala de genética e epigenética. O que é epigenética? Eu tenho uma doença hereditária e o quanto o ambiente modula essa doença. Mas precisa existir a doença. O ambiente também não consegue produzir uma doença. Mas ele consegue piorar? Muito. Com certeza. Muito. E nós estamos nessa fase. Então, nós estamos muito preocupados, inclusive, como estão chegando as nossas crianças e adolescentes hoje. Vamos encerrar, então, com dicas para os pais para evitar as crises. A gente consegue trazer algumas dicas do que pode ser feito, o que eles podem ficar atentos com relação ao próprio ambiente mesmo, para que essas crianças não tenham esse gatilho, né? Essa crise de enxaqueca. A primeira coisa é prestar atenção na criança e valorizar as queixas e não normalizar as coisas. Dor de cabeça não é normal. Os adultos adoram achar normal. Por quê? Porque eles têm dor de cabeça, eles têm enxaqueca, a doença não é mais prevalente que cárie dentária. Então, nós estamos falando da doença crônica mais prevalente que existe no mundo. Então, os adultos têm muito isso, infelizmente é extremamente banalizado, eles banalizam neles mesmos e aí a criança, então, também vai acontecer isso. Então, ter dor de cabeça não é normal. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, olhar essa criança. E se essa criança queixou antes disso, não é normal dormir mal. Não é normal a criança ter distúrbios de sono. Não é normal a criança estar com o desenvolvimento em dia. Não é normal a criança estar desatenta na escola e estar tendo dificuldades escolares. Não é normal a criança ter ansiedade, né? Ou ter também outras dores. Nada disso. Então, olhar essa criança e assim que viu qualquer desses sintomas, procurar ajuda médica. Conversa com um pediatra, né? Conversa com a escola e levar essa criança para um neurologista para ter o diagnóstico, né? A partir de que se tem o diagnóstico, nós temos vários tratamentos medicamentosos e não medicamentosos que juntos vão levar uma qualidade de vida. Até porque, como é que eu vou evitar hoje um gatilho de uma criança que está num celular? Que está numa sala de aula onde ele aprende na tela de um computador?
Não tem como a gente mudar o mundo. Eu não tenho como colocar essa criança numa bolha. Claro, dá para evitar os exageros? Aí vem a dica, com certeza. Né? Eu não vou deixar a criança também viver no mundo digital, naquela tela o tempo todo. Vamos colocar essa criança para brincar, né, com terra, brincar com os amigos, na piscina. Vamos tirar ele desse estímulo excessivo. Vamos colocar rotina para essa criança, que hoje muitas vezes as famílias têm dificuldade de ter rotinas porque estão todas no celular. Né? Então, vamos colocar rotina, horário de sono, horário para dormir. Tem horário de dormir como a gente tinha, né? Tem horário de dormir, tem horário de acordar, a criança todos os dias. Olhar essa alimentação dessa criança, né? Não deixar fazer uma alimentação de jejum prolongado. Às vezes a criança brincando tanto não come. É importante para todo mundo que tem enxaqueca evitar alguns estimulantes na alimentação. Que todo mundo pensa que o gatilho de enxaqueca é vinho tinto para o adulto, é comer queijo. Não, existem, como eu estou falando num cérebro muito excitado, alguns alimentos que são extremamente estimulantes porque tem cafeína. E nós valemos a pena falar disso aqui. E a criança tem acesso muito a 2 deles, que são chocolate e refrigerantes de Coca-Cola, base de cola e guaraná. Esses refrigerantes e chocolates têm cafeína e, além de cafeína, tem 4 estimulantes com nomes diferentes lá dentro. Então, se a criança consome muito desses alimentos, ela está recebendo cafeína que está lá naquele analgésico que também o adulto toma para as dores de cabeça dele. Aí tem os analgésicos que são combinados, de pirona com cafeína. A maioria, os grandes medicamentos vencendo, a gente vai falar marca aqui, mas os grandes medicamentos que são vendidos para tratar, vamos lá, as dores de cabeça. Então, conversar, ver nessa questão alimentação e tirar, talvez diminuir, tirando, não colocar café para criança. Tem criança que toma café desde a mamadeira, porque a mãe toma muito, porque ela tem enxaqueca. Sim. E ela está se medicando com aquele café, porque se ela não toma café, ela acorda com dor, então ela acha que então, por isso que ela precisa tomar café mesmo, entendeu? E aí já põe na criança também, e já bota em todo mundo. E aí você está dando estimulante para a criança. Então dá para olhar essa alimentação com estimulantes, dá para diminuir tempo de tela, dá para colocar essa criança numa rotina de sono, dá para ver como essa criança está indo na escola. Mas muito importante, não ficar, a partir do momento também que a criança queixa da dor, dando uma dipirona para a criança também, achando que está tudo certo. É o olhar atento, né? Ficar atento, prestar diagnóstico. Atenção nessa reclamação, levar a um especialista e fazer o kit completo aí que você já deu bem detalhado para gente. Sim, muita coisa obrigada, viu, Thaís? Agradeço mais uma vez. É uma doença de detalhe. Eu falo que enxaqueca é uma doença de detalhe, porque ela tem essa questão genética, muitos fatores que podem interferir e a gente tem que olhar no detalhe realmente para poder controlar e a criança ter a saúde plena que a gente procura, a criança, o adulto, todo mundo que sofre dela, né? Perfeito. Obrigada mais uma vez pela presença, bate-papo muito bom aqui, adorei. Foi um prazer, obrigada. Eu sempre lembro que se você gostou do conteúdo que ouviu aqui, compartilhe com seus colegas, se inscreva no nosso canal no YouTube, dê uma estrelinha aí na plataforma de áudio preferida e fique ligado que toda semana tem conteúdo novo para você. Beijos e até a próxima.